Direto do Distrito Anhembi, aqui em São Paulo, Anuga Brasil Select 2025, parceria da Anuga com a Rede Food Service, apoio da Rational Brasil, parceiro de vida nosso, sempre nas feiras, os principais eventos aqui, apoiando a divulgação, informação, conteúdo de qualidade, que é o que vocês estão acostumados a ter na rede. Como sempre, um papo melhor que o outro, estamos andando por aqui, esse vai e vem na feira. Não dava para não ver o stand da PMG, bombando de gente lá, trabalho bonito de distribuidor, próximo do que rola no mercado, fala a linguagem do dono de negócio, né, do operador, um monte de parceiro da indústria lá, aí foi difícil trazer o cara, viu? Esse é procurado lá, mas conseguimos uma brecha, a gente correu para cá, já ele tem que voltar correndo para lá. É o cara que toca o bumbo lá no marketing, inventa a bagunça toda que vocês veem da PMG aí pelo mercado. Edilson, obrigado de verdade pelo teu tempo. Prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É uma satisfação ter você aqui falando com a gente. Tentei te achar lá na Fispal, que você estava em frente a gente, e eu não conseguia nem chegar perto de você. É difícil. Olha, eu vou falar, ó. Olha a introdução, Zani, né? Zani, Janes, muito obrigado pelo convite, né? E de fato vocês acertaram. É complicado tirar não só o Edilson, não só o Edilson, mas a equipe, porque a PMG é um distribuidor, né? Então, para quem não sabe, seja bem-vindo a convite maravilhoso aqui dessa equipe aqui. PMG, para quem não sabe, é um distribuidor de alimentos e bebidas, então nós atendemos todo o food service. Então, por que é difícil falar com o Edilson e a equipe comercial? Porque a gente está com os melhores, a gente está com os melhores clientes, os melhores fornecedores, estou falando de grandes indústrias aí, para atender o mercado. Então, tem essa dificuldade, mas estamos aqui para compartilhar. A gente compreende isso perfeitamente. Porque vocês são gente que trabalha no front, né? Não é pessoal de cadeira e ar-condicionado que a gente fala. Muito pelo contrário, Zani. Cadeira do ar-condicionado é a indústria. Nós que estamos ali para fazer esse elo entre a indústria e o varejo, o food service, a gente não tem vida fácil. Então, assim, mas o distribuidor, é bom trabalhar no distribuidor? Sim, é muito bom trabalhar no distribuidor. Você aprende muito, você entende a operação do transformador, você entende a operação da indústria, e nós estamos aqui naquele meio de campo. Então, assim, ar-condicionado pra gente é difícil. É só o do cliente. É só do cliente. É só do cliente. Muito pelo contrário. A gente tem que ter uma operação muito, muito assertiva para poder atender o nosso mercado. Porque atender o food service é difícil. Robusto, né? Tem que ser robusto, tem que ser muito assertivo, porque a gente atende interior. Nós precisamos, não só a PMG, mas eu tô falando com outros distribuidores também. Então, você atender o interior, o litoral e São Paulo capital, você vendo aí que tem aí algumas particularidades em questão de horários de entrega, e você atender... Restrições de veículo, né? Tipo de veículo. E você atender com perfeição, ter um nível de serviço produtivo para atender o mercado food service é difícil. É difícil. E hoje, conta um pouquinho da história da PMG, para quem não conhece, porque vocês têm uma tradição legal e um know-how, uma credibilidade muito grande. Fala um pouquinho para quem não conhece, eventualmente. É uma história que hoje eu tenho... Vamos colocar 50% da história da PMG, né? Tenho 15 anos de empresa. Que legal! A PMG justamente neste ano, completa 30 anos. Então, ela foi fundada com 2 sócios, né? Então... Você está com 15 anos de idade. 15 anos. Então, já tenho 15 anos aí de PMG. Então, nós temos hoje o nosso presidente comercial, que é o Paulo, né? Que é o P. E nós temos também o presidente financeiro, que é o Marcos. Então, como tudo começou? Então, sabe, aqueles amigos, olha, vamos abrir um empreendimento, começaram atendendo frios lá em Santo Amaro, 1995, sabe? Eles não imaginavam que a empresa chegaria no patamar que tem hoje. Então, vamos iniciar uma sociedade, e aí em Santo Amaro, abriram uma segunda planta também ali na mesma região de Santo Amaro, foi crescendo, foi expandindo. Nós fomos para Taboão da Serra, eu trabalhei em Santo Amaro, também trabalhei em Taboão da Serra, uma planta de aproximadamente 5.000 metros quadrados, e nós começamos a atender melhor o food service, que nós nascemos de pizzaria, então começamos a atender melhor o food service, bairro, são reconhecidos em pizzaria, cara. E olha que pizzarias,
era 70, ou era 70, não, 100% da nossa carteira. E hoje representa 27%. Por quê? Porque nós entendemos que o mercado ele é gigantesco, então tem muitas oportunidades. E hoje nós estamos em Itapecerica da Serra, com uma planta com mais de 16 mil metros quadrados, que hoje está pequena. Tá pequena a nossa planta. Bom, né? Um ponto positivo é que nós estamos expandindo tanto a nossa área resfriada, congelada e seca, justamente para atender com mais qualidade e com mais perfeição o nosso mercado. Então, o PMG completa 30 anos esse ano, então 30 anos de muito crescimento, perspectiva de crescer ainda mais, porque o mercado está aí, ele é muito competitivo. Mas a gente tem sempre aí as nossas estratégias para poder buscar melhorias e aumentar o nosso de fora. Nós tivemos uma muito dinheiro por distribuição na pandemia, né? Pós-pandemia também. E a gente observou, a gente já falou com alguns distribuidores também, nós observamos o seguinte, que vocês reinventaram, né? Isso é muito legal. Então começou a trazer a parte de consultoria, né? Serviço, informação. Que hoje a gente vê que está muito redondinho, muito legal, né? Você pode falar como que foi esse momento para vocês? Para você ver, quando foi 2000, olha, eu falei que nós estávamos em Taboão. Sim. E logo em seguida fomos para Itapecerica. Então, em Taboão da Serra, nós fechamos a planta em 2019 para começar a operação em 2020 em Itapecerica. E a regra que a presidência trouxe eu preciso pelo menos de 40% para onerar toda essa mudança. Aí quando chega março, fevereiro, março, abril, a pandemia chegou na ápice. Como é que você vai crescer 30%, 40% e o mercado todo fechado? O food service estava fechado. Só rodando no delivery. Agora vamos olhar os nossos representantes que eles atendem, automaticamente fecha todo o estabelecimento e cadê o pão de cada dia? Então... E a PMG é a mesma coisa. Peraí, o nosso mercado está fechado. Só que, como diz, é nas dores que nascem as soluções. Que é o ponto, né? Que é o ponta. Exatamente. Então a gente precisava crescer 40%. Muito pelo contrário, caímos 35%, chegou a cair 70% as vendas. Só que aí onde nós enxergamos que temos campos para trabalhar no interior. Começamos a trabalhar melhor no interior, abrimos o cross-dock, os nossos representantes precisavam fechar a conta. Peraí, meu mercado tá totalmente fechado. Eu tenho conta para pagar. Então, não vou fechar a conta no final do mês. Estrutura instalada lá. Eu tenho que tirar leite de pedra. O que acontece? A PMG se reinventou, assim também com os nossos representantes. Então, tudo aquilo que veio como uma negativa, infelizmente, né? A pandemia veio, trouxeram óbitos, perdas, muito. Mas a PMG se reinventou e foi na pandemia que nós mais crescemos. Então, se você contar de 2020 até 2023, foi onde a PMG ela teve o maior crescimento nos últimos 10, 15 anos. Então, assim, a gente enxergou, a princípio, o problema, só que aí veio as oportunidades. E o mercado do interior de São Paulo é muito grande, gigantesco. Gigantesco. E essa galera do interior tem menos opção e é mais predisposta a receber o que é serviço, valor agregado. Eles são carentes. Né? Eles são carentes disso, porque não tem oferta. Porque é muito regional, regional. Então eles não têm aquilo que você diz. Então eles não têm tantas opções. E nosso serviço não é preço. Preço, ele entra sim. Somos competitivos, sim, mas a gente vende serviço. É você entregar na porta da tua casa um mix de produto completo. Conveniência. Credibilidade, né? Então, o food service, eu costumo dizer para os nossos parceiros grandes indústrias, quem entra no food service não quer sair. Porque é um mercado muito competitivo, é um mercado muito dinâmico. E por isso que a PMG é uma das referências, é o maior distribuidor de São Paulo de alimentos e bebidas. Que legal. O G hoje eu vou falar, é mercado. O G é o nosso principal concorrente, tá? O G hoje é nosso principal concorrente. Então tem o Paulo, o Marcos, o G hoje é o nosso principal concorrente, que são os dois que praticamente em São Paulo
domina o food service. Ah, porque era um terceiro Era, sócio. exato. Então ele é o terceiro. Era o terceiro sócio foi que o terceiro terceiro sócio, concorrente. virou um concorrente. E assim, a concorrência faz parte do negócio. Se a gente não tem um concorrente lógico. ali, a concorrência faz parte. São Paulo, parte a gestão. E a gestão perfeita. É isso aí, muito bom. E daí hoje você falou, e uma coisa que eu ia te perguntar da participação da pizzaria, que vocês são, hoje quando você fala, conversa com um dono de pizzaria, meu, é difícil achar um cara que não tem um histórico de relacionamento com vocês. Mesmo quem começa, né, que o mercado de pizzaria, um aprende com o outro, né? Mesmo o cara que tá abrindo a pizzaria, você vai lá, o cara tem uma semana, ele já conhece a PMG. É muito legal a relação que vocês têm com esse setor. Você falou que hoje é 27%. 27% é a pizzaria. E depois, qual outro setor que é mais Nós forte? temos 18% bares e restaurantes, aí nós temos aí 13% hamburgueria e depois vai descendo. Nossa, nós temos hamburgueria vários, pegou também, cresceu né? bastante. Que Cresceu legal. bastante, hamburgueria. E hoje, o cara, vocês têm um canal de venda digital? Ele pode comprar pelo site hoje, se ele quiser da PMG? Não pelo site. Ele pode comprar, se nós temos alguns parceiros, né? Tá. Marketplace, que ele pode comprar nos nossos parceiros. Legal. Mas PMG apenas através do nosso representante. Do representante. E representante também são É que é de- 450 representantes. E a venda do food, a gente fala, teórica, ela deveria ser uma venda consultiva. Deveria. E a hora que você está no digital, isso impossibilita. Exato. Então, se você tem uma estrutura de representante boa, é o mundo ideal isso, O né? digital cresceu muito, mas eu sou daquela época que eu tenho que apertar a mão, fechar os olhos, olhar nos olhos e falar se fiz isso ou não aí. um bom negócio. E tem que ser aquilo que você falou, tem que ser uma venda técnica. Porque produtos hoje é o que mais tem. Isso Qual é é. o melhor? Por quê? Vai performar. Tem nome. Você ajuda o cara, né? Muito legal. E hoje a região, então, de distribuição de vocês, qual que é? Nós atendemos em São Paulo, litoral, sul de Minas, sul de Rio de Janeiro. Ah, então o já raio. pegou a pontinha Sim, lá da turma. exato. O pessoal não tá muito assim, não, mas a gente tem que... Demanda tem, tá? Atravessou a rua ali. Demanda tem. Se a gente parar ali pro lado de Curitiba, Rio de Janeiro, Minas, tem muita. Só que um pouquinho de cada vez, respeitando os limites, porque também não é fácil você entrar em outras zonas. não é. Principalmente ali no Rio de Janeiro, é meio É complicado. Então, complicado. nós atendemos sul de Rio, sul de Minas, São Paulo, litoral, até um raio de 600 quilômetros. E a gente também tem aí alguns pontos de cross-dock, tá? Então, tudo sai de Itapecerica da Serra. Nós temos aí alguns apoios aí, cross-dock, justamente para fazer essa distribuição aí dos nossos produtos. Muito legal. E Deus, vou entrar num assunto aí que eu acho bacana, que é o seguinte: vocês foram os primeiros, pioneiros aí entre os distribuidores a entender da importância de produção de conteúdo e informação para o cliente de vocês e para o mercado em geral. E vocês têm feito um trabalho bastante consistente disso, de podcast, de vídeos de informação. Como que surgiu isso lá na PMG? Eu sei que você encabeçou esse processo lá. Olha, no começo foi difícil, tá? Eu vou até citar o nome, ó, Eduardo Pereira, né? Gerente de vendas. Ele é disso. O que você acha da gente montar um podcast? Eu falei, cara, um podcast, porque a gente tem que entender também o perfil da empresa. Tem empresa que é muito mais extrovertida e a empresa é mais conservada. É mais conservadora, a PMG. Mas, conversando, eu falei assim, não, mas é real, a gente precisa levar as informações para os nossos operadores. O que comprar? Por quê? Quais as diferenças? Então, a gente precisa levar conteúdo para os nossos clientes. Então, assim, foi uma coisa que, no princípio, a gente ficou meio assim, mas depois que a gente começou a fazer a primeira gravação, segunda, as indústrias, eles gostaram muito aí do conteúdo, os nossos seguidores, não só os nossos seguidores, porque a gente deu um boom nas nossas redes sociais. Então cresceu foi mesmo. absurdamente. Foi. Então a gente tem aí um engajamento absurdo. Mas por quê? Porque hoje o digital está muito em alta e é importante a gente levar essas informações. Porque assim, nem todo dono do negócio que está ali, dono do bar, restaurante, ele nem sempre ele vai sair para ter um curso, para poder ter essa questão de se reinventar, ou até mesmo ter o operador. Então, por que não assistir um podcast? Por que não assistir o que a indústria tem de novidade? Então, isso ajudou bastante e, com certeza, a gente vai aumentar bastante aí o nosso engajamento, porque a gente está com as parcerias fortes aí para 2025 e 2026. Muito legal. E conta com a rede. A rede Estaremos- hoje é o maior canal da América Latina de informação. A gente dá voz a quem não tem.
A gente quer deixar as portas abertas para vocês também, contar história. A gente vive de história, trazer os seus cases também. A gente tem vários em comum. De donas de negócio, a gente tem várias editorias legais. Editoria que fala sobre chefe de cozinha, editoria que Quase mil. fala de redes de alimentação, de pequenas, de médias e grandes, que fala de negócios que prosperaram. Hospitalidade, tem umas editorias muito legais. Mano, é num bate-papo desse que nasce os grandes negócios. Porque, não, a gente senta, a gente conversa e vamos, né? Afinal, o objetivo é o mesmo. É isso aí. Nós somos contadores de história. E a gente tem o maior prazer de fazer isso, né, Zane? E nós somos, assim como o Edilson, motivadores do desenvolvimento do setor, que é muito importante. Muito legal. E, Edilson, como está sendo a feira para vocês? Vocês têm participado, tem uma presença que é importante nas feiras do setor. Conta o que, dentro da estratégia de vocês, a importância das feiras. Sim, a feira, eu enxergo a feira como um grande divisor de água. Tem aqueles que não gostam e tem aqueles que gostam e gostam muito, e isso é o Edilson. A feira tá muito bom, tá? Muito boa a feira. A Nuga vem crescendo cada ano que passa. Tivemos, né, a procura da Nuga desde a primeira, segunda edição. Eu falei, não é o momento ainda. Então eu estou acompanhando desde a primeira, segunda edição. Sim. E aí, com o passar do tempo, vem notando que a feira vem crescendo, né? Pós-pandemia cresceu muito a procura por feira de eventos. Então, assim, a feira está sendo bem produtiva. Costumamos, assim como você diz, a gente participa de muitas feiras. Aquelas feiras que atendem o nosso setor, o nosso negócio, nós estamos sempre participando. Por quê? Ali tem muito network. Então, ali não é só venda. Vamos atender o nosso cliente, nosso público? Sim, vamos. Mas na feira gera muitos negócios. É a compra, é a venda, é a parceria. Então, assim, todas as feiras em São Paulo tiver a oportunidade da PMG entrar para gerar esse network e fechar grandes negócios, diferente de ser compras e venda, a PMG vai estar presente. E a feira sempre traz os retornos para a gente, porque para mim, gente, o que vale muito é o pós-feira. Então, os nossos parceiros sempre falam, Edilson, como está sendo a feira? Eu falo, olha, a feira, se você olhar a questão de visitantes, está boa. Mas o que vale para mim é o pós-feira. E vem grandão, né? Você tá grandão aqui, então, né? Tá bem legal, né? Tá, então, porque eu tenho que cobrar o pós-feira, porque nós temos uma equipe que a todo momento está prospectando o cliente. Só que eu cobro essa equipe depois. Tá, vamos lá, eu ainda incentivo. Eu quero cadastro, eu quero positivação, eu quero volume. Então, nós fazemos alguns incentivos, né, para poder fazer as coisas acontecer. Então, depois eu vou mensurar quanto teve de venda, quanto teve de cadastro, qual foi o volume, e vamos premiar aquelas que tiveram o melhor desempenho. Então, com isso eu tenho o resultado. Então, para mim o que vale é pós-feira. Então, entre 2, 3 meses pós-feira, aí que eu vou saber se a feira foi bom ou não. Se não gerou negócio, não adianta ter muita gente e não gerar negócio. Às vezes, menos é mais. Mas tem um negócio legal que eu percebi, que é o seguinte, você chega lá no teu estande, tem um monte de comprador que já é cliente da PMG, uma hora que vê a PMG fala, puta, que legal a PMG, que vem na feira para encontrar vocês. Exatamente. Por causa desse relacionamento. Relacionamento e assim, a marca PMG ela é muito pesada no food, não só no food service, mas para as grandes indústrias de alimentos e bebidas, a marca PMG tem um peso. Então, a todo momento você vai atravessar, cuidado se estiver atravessando a rua para não ser atropelado por um carro da PMG, que atender a demanda tem que ter uma frota, né? A frota nossa é gigantesca. Eu ia perguntar isso. Hoje vocês têm quantos carros na rua? Hoje nós temos carros trabalhando diretamente, 220 carros que trabalham lá no nosso CD Itapecerica da Serra. Só que contando com toda a demanda do CrossDock, aí você já pode contar aí uns 500 veículos trabalhando direto e indiretamente. Legal, hein? Parabéns. Na rua todo dia, né? Todos os santos dias. É assim, quando chega final de ano, a gente fala, Edilson, vocês não vão parar? Não, a gente tem que servir vocês e servir bem lá no litoral. Né? Para depois, né? Se é que a gente consegue parar, que nosso mercado não para, né? Não tem jeito, muito legal. Edilson, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que você agora tá correndo lá, o bicho tá pegando. Parabéns de novo pelo trabalho. Legal encontrar vocês aí. A gente tem acompanhado todo o desenvolvimento que a PMG tem feito, a movimentação no mercado. Informação que você trouxe é importante aí para muita gente. Como que quem eventualmente não conhece a PMG, quer fazer contato, ver o que é, por onde ele te acha aí? @PMG Atacadista no Instagram e também no YouTube, @PMG Atacadista ou no site www.pmg.com.br.
Quer ligar? 5645-011, né? 011-5645-0000. Fala com um dos nossos representantes ou nossa equipe interna que nós vamos atender diretamente no teu estabelecimento. Agora eu quero fazer uma pergunta muito sua. O que você gosta de fazer na vida? Quem é você? Conta pra nós. O Edilson. Quem é o Edilson? O Edilson. Eu acho que ninguém nunca te pergunta isso, né? Fica só no trabalho, é muito trabalhador. Mas quem que é esse cara com esse sorriso largo aí, que traz todo mundo, porque parece um paizão, né? Muito legal você. Quem é você? O Edilson tem 40 anos, pai de 2 filhas, né? Uma de 10, uma de 2 anos, apaixonado pela família. O Edilson é aquele paizão que tem que chegar em casa, tem que dar um beijo e um abraço na família. Que legal. Então, eu tenho um sorriso melhor que isso. Então, eu tô aqui trabalhando, mas a todo instante, e como está a família? Como está a família? O Edilson é um cara que gosta de praticar esporte, ruim de bola, mas a gente tem que brincar, né? Tem que brincar. E o Edilson é aquele cara que gosta de comer um churrasquinho no final de semana com os amigos. É um cara que tá ali. Então, assim, quem tem amigos e quem tem família, não pode viver isso aí. Não pode viver isso aí. Muito bom. Que legal. Muito obrigado. Que Estamos legal. felizes, Prazer. mais uma vez, a rede está à sua disposição, tá? Já deixo o convite aqui para falar de distribuição, tá bom? E, pessoal, lembrando, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho lá para que conheçam conteúdos tão interessantes como o que o Edilson trouxe para nós, PMG, gigantão. Agora é minha vez. Como vai estar também no nosso Instagram, Isso aí. como encontramos vocês? Fala aí, gente. www.redefoodservice.com.br @rede.foodservice. Estamos no Instagram. Agora a minha pergunta vai para vocês. Eu vou estender 2 minutinhos. Fala Quais aí. são os serviços que hoje vocês prestam no mercado? Para os nossos... Aí eu vou te falar o seguinte, vamos deixar isso para depois, porque esse podcast aqui é seu, não é nosso, tá bom? Podemos fazer numa outra hora? Assim, Vamos marcar um podcast. Vamos sim, vai ser um prazer. Que legal. Combinado. Vai ser um prazer. Boa ideia. Se boa deixar, ideia. eu te conheço aqui. Você domina, né? Mas Ele vamos muito deixar. bom. O momento é seu. Vamos respeitar esse momento tão importante, você conosco. Eu estou muito feliz de você estar aqui, você nem imagina. Ano passado eu tentei te puxar, mas a gente estava uma loucura lá, né? Tava em verdade. frente você lá, não sei se você chegou a ver. Sim, eu me recordo de você. né? E assim, eu não sabia que era você, que se eu soubesse, eu tinha te pegado em outro momento, assim, falar, vem cá, vamos ali comigo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem o seu momento, e seja muito bem-vindo. A rede, igual eu te falei, a gente nasceu porque a gente queria dar voz a quem não tem. Então, assim, todo mundo... o nosso intuito é trazer todo mundo, desde o auxiliar de serviços gerais, até o presidente, os órgãos governamentais, qualquer pessoa vai ter voz aqui dentro conosco. A gente leva bastante informação, conteúdo, opinião. E já estamos respondendo o que o Edilson perguntou, né? Mas vamos deixar ele, que senão depois muda o foco. E agora começamos uma parte de ensino e de conteúdo técnico. E a ideia é fomentar o desenvolvimento do setor. Já entenderam, né? Já entenderam. Isso aí. Muito Maravilha. bom. Mais uma Obrigado, vez eu Edilson. agradeço o convite e estamos aí para estreitar relacionamento e fazer bons negócios. Falaremos com certeza. Pessoal, direto do Distrito AMB em São Paulo, Anuga Select Brasil 2025. Anuga Cast, parceria da Anuga com a Rede Food Service, apoio Rational Brasil, sempre nos eventos aqui com a gente. Edilson da PMG, um papo melhor atrás do outro, já já tem mais.